todos os dias o povo ao Senhor, louvando com hinos e preces quem tanto o mundo amou, dando a vida do Filho querido para salvar o infeliz pecador. E hoje quem mais o ignora, em breve ouvirá sua voz. E quando chegar essa hora, um a um julgará todos nós. Seja agora, Senhor, meu pedido, dá-me força a cumprir meu dever. Perdão a quem houver querido, faça uso deste humilde ser. Serviu todos os dias o povo ao Senhor, louvando com hinos e preces quem tanto o mundo amou, dando a vida do Filho querido para salvar infeliz pecador. Nas veredas me livro tropeço, quero andar e pregar seu amor. Sou feliz tanto assim nem mereço, ao saber meu irmão sofredor. Mas se esta alegria é a vida que me aviva a vida cristã e me torna ferramenta viva na seara de hoje e amanhã. Serviu todos os dias o povo ao Senhor, louvando com hinos e preces quem tanto o mundo amou, dando a vida do Filho querido para salvar infeliz pecador, para salvar infeliz pecador. Muito boa noite, queridos amigos, muito boa noite, queridos irmãos na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao nosso estudo bíblico desta semana, desta sexta-feira. E nós vamos cantar mais um hino ainda, enquanto os demais irmãos e amigos vão chegando para o nosso estudo. 58 do Celebrai Leão de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa devoção, quero dar boa noite para aqueles que já estão por aqui. Deixa eu colocar aqui no celular.
Boa noite, o João, Cleri, Neiva, Vanderleia, Rosane e Arno. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? E vamos aguardar que mais pessoas venham e se juntem a nós para nós continuarmos falando desse tema tão importante que é a evangelização. E nós vamos iniciar então com uma devoção dos 5 minutos com Jesus, texto do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6 até o versículo 9. Isaías, capítulo 55, do versículo 6 até o versículo 9, diz assim o profeta: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo, orem ao Senhor enquanto ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A partir destas palavras do profeta Isaías, nós meditamos no tema ainda bem. Ainda bem que Deus nos avisa: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Ainda bem que Deus é muito diferente de nós. Ainda bem que Ele não trai, não mente e não esquece as suas promessas. Ainda bem. O que seria de nós se Deus agisse como nós agimos? Se Ele simplesmente justificasse uma traição com uma filosofia de vida que celebra o prazer acima de tudo? O que seria de nós se Deus simplesmente dissesse de nós, como desistisse de nós, como fazemos quando os nossos relacionamentos parecem não mais funcionar? O que seria de nós se Deus fizesse birra e emburrado resolvesse mandar chuva apenas para aqueles que o adoram e professam sua fé nele, escolhendo quem merece ou quem não merece ser cuidado? E se Deus resolvesse expor os nossos defeitos, os nossos pensamentos sombrios e vergonhosos para todos verem, como temos vontade de fazer para nos vingar contra pessoas que nos machucaram? Ainda bem que os pensamentos de Deus e as suas ações não são como os nossos pensamentos e como as nossas ações. Quando finalmente notamos o quanto Deus é diferente de nós, começamos a perceber o que significam justiça e amor de verdade. Ele, justo, nunca vai errar conosco. Amoroso, ele não vai deixar de querer o nosso bem. Quando ele oferece Jesus para ser o nosso Salvador, aquele que recebe a nossa culpa e que paga a nossa sentença, ele não é como nós. Ele é Deus, Senhor da vida, Criador do universo, que é todo-poderoso, mas que deseja que nós o chamemos de Pai, que falemos com Ele em nossos dias ruins, que arrependidos busquemos o seu colo. E como Pai perfeito, Ele nos ouve, recebe e perdoa. Ainda bem. Nós oramos: Pai, obrigado. Tu tens sido generoso conosco e nunca nós poderemos te agradecer o bastante por isso. Nós não podemos ter uma vida perfeita, pois somos pecadores, mas tu tens uma vida perfeita, tu és perfeito. Por isso pedimos, dá-nos humildade para reconhecermos como tu és infinitamente melhor do que nós poderíamos imaginar. Ao lembrar do que Jesus fez por cada um de nós, faz-nos perceber sempre de novo como os teus planos são melhores do que os nossos planos. Amém. Um abraço para Karina, boa noite, Marilene, Shirley, Rosane Hartmann, Luísa Valadão, Eduardo Saraiva. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão se juntando a nós para esse nosso momento de estudo bíblico. Como já foi anunciado, hoje é a segunda parte do nosso estudo sobre a evangelização, o cristão e a evangelização. E antes de iniciarmos, então, nós vamos cantar mais um hino 56 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Levar a Palavra.
tantos contrastes de nossa gente, pé na estrada, ideias pra frente, encontro de jovens de todos os tempos, buscando vencer os contratempos, derrubando barreiras, nossos limites, novos lugares, novos convites, a mágica desse encontro. Cristo te chama, estejas pronto. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Vamos à luta, somos irmãos, jovens de hoje, buscando união, fazendo de Cristo nosso espelho. Ele é muito sábio em seu conselho. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Então é sobre levar a palavra do nosso Deus ao mundo que nós temos conversado, nós conversamos na semana passada, vamos continuar conversando hoje também. Quem mais chegou aqui? Terezinha Souza, boa noite, bem-vinda também ao nosso estudo bíblico. E nós vamos então iniciar falando, novamente sobre o cristão e a evangelização. Nós vimos na semana passada o que é evangelização, como isso se dá. Hoje nós vamos falar um pouco mais da questão prática. E na questão prática, nós temos essa primeira pergunta que é importante nós respondermos. Quem evangeliza? Quem são os agentes da evangelização? E aí nós temos duas possibilidades ou duas perguntas. Será que só os pastores ou só os membros, os cristãos? Quem são aqueles que evangelizam? Alguns afirmam que são só os pastores, né? Já existiram e ainda existem algumas comunidades, algumas congregações que realmente pensavam assim: evangelizar, levar a palavra de Deus ao mundo, como nós cantamos agora, é uma atividade ou é uma tarefa exclusiva dos pastores. Afinal de contas, muitos pensam eles são pagos para isso. Mas será que só os pastores devem fazer isso? Ou só os membros, ou só os cristãos de uma forma geral? Assim como algumas comunidades pensavam, outras pensam ainda hoje que isso é tarefa só do pastor, pois esse é o emprego deles, eles recebem para isso. Existem também algumas comunidades onde os pastores não confiam nos membros para essa tarefa, onde os pastores não confiam inteiramente na capacidade dos membros, dos cristãos, daqueles resgatados por Cristo e transformados pelo batismo, pela ação do Espírito Santo. Muitos pastores não confiam que essas pessoas tenham capacidade para evangelizarem, para testemunharem. Então existem dois problemas aí. Quando, por um lado, comunidades acham que é só o pastor que deve fazer esse trabalho, pois ele recebe para isso, ou quando pastores acham que os membros não têm condições ou não têm capacidade para fazerem esse trabalho, para assumirem a tarefa de evangelizar.
Então vamos lá. Quem são os evangelizadores? Primeiro, todos os cristãos são evangelistas, membros e pastores. Não há distinção com relação a isso. Todos os cristãos foram chamados das trevas para a maravilhosa luz da salvação. Todos esses, todos nós, fomos chamados para sermos o povo escolhido de Deus, a sua nação santa, que tem como objetivo pregar, como finalidade, pregar e proclamar as virtudes salvadoras de Cristo, conforme Pedro escreve na sua primeira carta. É interessante nós olharmos para a história na nossa igreja, para a história da reforma, de forma bastante específica, e vermos o quanto os leigos, o quanto os membros, os cristãos, de uma forma geral, foram importantíssimos para que a obra da reforma acontecesse, para que as escrituras pudessem tomar conta do povo, ou o povo tomar conta das escrituras, né? Essa foi a grande herança da reforma, as pessoas terem a escritura na mão, e quantas pessoas puderam, a partir de um maior conhecimento da palavra de Deus, serem bons evangelistas. Quantas pessoas, quantos cristãos, de uma forma geral, estavam ao lado dos teólogos, apoiando, trabalhando e proclamando a mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante olharmos para esse momento da história e vermos a grande importância, né? Nós lembramos, e essa frase aqui é importante, a conversão nunca é obra nossa, né? Eu vou colocar maior aqui primeiro, a nós cabe semear a palavra, o crescimento vem de Deus. Quando nós temos essa certeza em nossas mentes, nós como cristãos, independente de sermos pastor ou não, né, nós vamos reconhecer esta grande tarefa que nós temos e receber isso em nossas vidas. Cada membro da Igreja de Cristo, cada membro batizado, que foi transformado agora em filho de Deus, deve receber e deve assumir essa tarefa. E a liderança, principalmente os pastores, não devem menosprezar os membros, não devem menosprezar os cristãos que estão ali dispostos e que foram chamados por Jesus para serem também suas testemunhas. Devemos sempre lembrar que quando a palavra de Deus é anunciada, Ele mesmo nos promete que ela não volta vazia. Ela cumpre com o seu papel, que é transformar vidas. E aí nós olhamos para essa frase e lembramos, o poder não está em quem proclama, mas está na palavra, está no Espírito Santo que age através dessa palavra. Então, de forma alguma, nós pastores podemos inferiorizar os membros, e os membros não devem se sentir menos capacitados para isso. Deus chamou e nos chamou pelo batismo, a todos nós, e na sua palavra Ele nos alimenta e nos capacita a sermos proclamadores dessa palavra, na certeza de que onde essa palavra é semeada, e para isso nós somos chamados, para semearmos a palavra, ali onde ela é semeada, ali o Espírito Santo age, e ali essa palavra produz frutos. A conversão nunca é obra nossa, a nós cabe semear a palavra, o crescimento vem de Deus. Lembremos sempre muito disso. E eu lembro de alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, um testemunho num programa de televisão, um casal de industriais, um casal bastante rico, eles contaram que eles conheceram a Jesus, eles conheceram a palavra de Deus e acabaram se tornando cristãos pelo testemunho da sua empregada. De uma pessoa que aos olhos da sociedade é uma pessoa simples, com um trabalho simples. Mas não importa. Não foi um pastor que foi lá pregar para aquele casal, para aquela família. Foi a empregada deles, que toda a sua humildade falou do amor de Deus em Cristo Jesus e o Espírito Santo agiu na vida daquela família. Muito bem. Algumas vantagens, né, de nós termos os membros na evangelização. Será que existe vantagem ou não existe vantagem? Vamos falar a esse respeito, né? Primeiro lembrando que
A grande maioria do povo cristão são os membros das comunidades. O número de pastores com relação aos membros é muito pequeno, né? Menos de 1% dos cristãos são pastores. Mais de 99% do povo cristão não são pastores, não são pessoas que estudaram e se prepararam para serem pastores. Então, são essas pessoas que devem ser estimuladas, sim, a colocarem os seus dons ao serviço do reino de Deus, também na proclamação do evangelho, também na evangelização. Nós sabemos também que até por uma questão do trabalho pastoral, ele acaba mais envolvido com as pessoas da própria igreja, com toda a programação dos cultos, departamentos, visitas e tantos outros compromissos envolvendo já cristãos. É claro que o pastor também precisa ter tempo na sua agenda para o contato com as pessoas a quem ele vai apresentar Jesus Cristo. Mas nós sabemos que na prática, né, esse tempo é muito reduzido com relação ao tempo dedicado ao trabalho para servir as ovelhas do rebanho de Cristo. E os membros, esses mais de 99% do povo de Deus, são pessoas que estão diariamente em contato com outras pessoas que são alvos do nosso amor, que são alvos do Evangelho de Cristo, seja no trabalho, na escola, na vizinhança, lá no futebol do final de semana, enfim, em todos os momentos nós estamos em contato com outras pessoas e os membros têm essa oportunidade, uma oportunidade muito grande de, na sua vida diária ali, a cada momento, através não só das suas palavras, mas principalmente do seu modo de viver, essas pessoas têm esse grande privilégio de testemunhar do amor de Cristo. Obviamente, né, que muitas vezes é feita uma comparação, né, o pastor e os membros, né? Algumas vezes eu já ouvi pessoas falando a esse respeito, né? O pastor vai testemunhar e vai falar do amor de Cristo. É óbvio que ele vai falar, porque esse é o ganha-pão dele, é para isso que ele vive, ele trabalha nesse. É como se fosse um vendedor tentando nos convencer a comprar um produto. Ele só vai falar bem desse produto. E muitas vezes o pastor e o seu trabalho, muitas vezes as pessoas enxergam dessa forma. É claro que o pastor vai tentar me convencer a ir lá para a igreja, porque, né, esse é o trabalho dele. Quando os membros testemunham do amor de Cristo, quando os membros falam da alegria de ter Jesus em suas vidas, é comparado com aquele comprador que está muito satisfeito com o produto que ele comprou e que agora quer falar aos outros para que os outros também possam se beneficiar, possam adquirir esse produto. Obviamente, é uma comparação bastante tosca, nós não estamos vendendo a palavra de Deus, né? Mas é nesse sentido que muitas vezes o testemunho de um membro, de uma pessoa que não é pastor, tem muito mais peso diante da sociedade, porque numa compreensão muitas vezes equivocada, as pessoas podem achar que o pastor não está fazendo mais do que sua obrigação como profissional, enquanto o membro realmente está falando daquilo que o transformou, né, e quer repartir com os outros. Novamente, isso muitas vezes acontece por uma visão distorcida da sociedade, não necessariamente retrata a realidade. Falando ainda de membros e pastores, nunca o pastor deve ser o técnico e o time inteiro, e os cristãos apenas a torcida nas arquibancadas. Não, o pastor é técnico, também é jogador, mas nunca o time inteiro. Cada membro também é um jogador, um atleta de Cristo, um evangelista. Agora, comparando a tarefa do evangelismo a um time de futebol, enfim, qualquer outro esporte. Claro que a pessoa do pastor é importante, né? Ele se preparou e ele recebeu um chamado para, em nome da comunidade, pregar a palavra, administrar os sacramentos, e dentro desse pregar a palavra está também a função de capacitar os membros para poderem ser bons evangelistas.
Mas o pastor, ele é técnico, mas é aquele técnico que não fica sentado no banco de reserva só dando ordens. Ele entra em campo também, ele joga, ele ajuda no trabalho da evangelização. E os membros não estão lá na arquibancada simplesmente assistindo, os membros são o time. Todos nós cristãos fazemos parte do time de evangelistas, os atletas de Cristo, que vamos lá levar a sua mensagem a todas as pessoas. Certo? Vamos adiante então. Se alguém quiser pedir um hino, gente, fique à vontade. Boa noite, Ade, minha sogra. Boa noite, Elisete, comadre. Floricema Neumann, muito bem-vindos também. Quem quiser pedir algum hino, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Nós vamos começar a falar sobre o como evangelizar e daqui a pouco nós vamos cantar mais um hino, então, para dar uma respirada, né? Como evangelizar? Essa é uma pergunta importante porque, principalmente em nosso meio luterano, né, que a gente não tem uma tradição muito grande do testemunhar, do falar a respeito da nossa fé. E quando falamos em evangelizar, uma das primeiras desculpas, entre aspas, é: eu não sei como fazer isso. Como nós vamos evangelizar? Nós podemos olhar e devemos olhar para a história da nossa igreja, como eu já disse antes, né? E a história nos mostra que quando os cristãos são bem instruídos, são bem equipados pela sua liderança, pelo seu pastor, a evangelização nesses períodos e nesses momentos ou nesses locais, ela prospera. Cristãos bem preparados, bem instruídos, fazem com que a evangelização prospere, com que a igreja de Jesus cresça. Jesus, ele também foi bastante prático nesse sentido, e nós olhamos os evangelhos e nós vimos Jesus instruindo não só o grupo dos 12 apóstolos, obviamente, né, esses receberam um preparo especial e depois foram enviados para darem início à igreja cristã, todo o trabalho de evangelização. E aí é importante nós reconhecermos esse processo do ouvir e depois praticar, da aprendizagem com bastante dedicação e atenção e depois sair à prática. Nós podemos assim afirmar que a evangelização ela só vai acontecer onde as pessoas ouvem o evangelho de uma forma que faça sentido para elas, né? Uma forma compreensível, não só compreensível em palavras, mas que realmente esse evangelho faça sentido nas suas vidas. Quando esse evangelho transforma a vida das pessoas exatamente por fazer sentido na vida no dia a dia, exatamente por poder ser aplicado e envolvido na vida do cotidiano. Aí as pessoas não só compreendem, não só são transformados pelo Evangelho, mas estão prontos a mostrar e a falar aos outros a respeito deste Evangelho. Enquanto nós não absorvermos e vivermos o Evangelho no nosso cotidiano, enquanto ele não fizer sentido na nossa vida no dia a dia, dificilmente nós seremos pessoas prontas ao evangelismo. O Padre Vieira, em um dos seus sermões, ele dizia assim que o sacerdote, o pastor, antes de pregar a mensagem aos membros, aos ouvintes, ele tem que pregar para ele mesmo. Se ele não pregar para ele mesmo, se a mensagem não fizer sentido para ele, isso de forma alguma ele conseguirá passar a mensagem de uma forma que faça sentido para a vida dos membros. Assim também, se o cristão não incorporou o evangelho na sua vida diária, se isso não fez sentido na vida diária, dificilmente ele conseguirá transmitir esse evangelho aos outros, seja com palavras ou com atitudes. E falando do como evangelizar, nós precisamos perguntar ou lembrar, né, qual é o nosso alvo, né? Nosso alvo, enquanto evangelistas, enquanto pregadores da palavra de Jesus, é alcançar pessoas, alcançar aqueles que ainda não conhecem e que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Nós precisamos ter isso bastante claro em nossas mentes, né?
Na semana passada nós falamos a respeito do que não é evangelizar. Nós falamos de consequências da evangelização, consequências que vêm sobre a nossa vida e sobre a sociedade quando nós passamos a viver as palavras que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a colocarmos o amor em prática. Mas nós precisamos sempre lembrar o que é evangelização. Qual é o nosso alvo? É alcançar pessoas que não conhecem e não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando nós temos isso muito claro, aí nós podemos começar a trabalhar também as nossas estratégias de missão. E ainda, como fazer isso, né? Cada cristão, cada congregação, cada comunidade cristã, eles irão estudar a melhor estratégia para alcançar o coração das pessoas com a mensagem da salvação. Obviamente que aqui nós não... depois nós vamos dar alguns exemplos práticos, algumas ideias, mas nós não podemos e nem temos como entregar uma receita de bolo pronta, porque cada lugar tem o seu contexto, a sua característica, a sua cultura, enfim, e dentro desse contexto onde estão inseridas as comunidades, onde cada cristão vive dentro do seu contexto, é que deve ser tratada melhor e buscada a melhor estratégia para chegar ao coração das pessoas. Então, primeiro lembrar que o nosso alvo é levar Jesus, fazer Jesus ser conhecido, aqueles que ainda não conhecem, que não creem nele como seu Salvador, e dentro de cada contexto, as comunidades, cada cristão individual também vai procurar uma estratégia para cumprir da melhor forma essa função de levar a palavra de Cristo aos outros. Certo? Nós vamos cantar um hino. Estou aí esperando pedidos. Minha comadre pediu Cantai Alegremente. Cantai Alegremente, vamos cantar. Então, hino número 70 do Cancioneiro Louvai ao Senhor, ou hino número 210 do Inário Luterano. Cantai Alegremente, 70 do Louvai ao Senhor, ou 210 do Inário Luterano. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas do ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos ante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Ok, obrigado, comadre, por sugerir o hino. Quem quiser pedir algum hino, fique à vontade. Nós vamos dar sequência, então, né? Falamos do alvo da evangelização, que é falar de Jesus, tornar Jesus conhecido às pessoas que ainda não o conhecem, obviamente não creem nele como seu Senhor e Salvador, e também
Lembramos que isso vai depender do contexto onde estão inseridos os cristãos, as comunidades, e aí as estratégias vão ser traçadas de acordo com o contexto. Muito bem, vamos adiante. Algumas ideias a respeito do como evangelizar. Primeira, e a mais óbvia, a evangelização pessoal. É o mais antigo e mais eficiente método. Significa que eu, pessoalmente, né, cada indivíduo vai falar do evangelho às outras pessoas. Isso pode ser feito, né, de algumas formas. Né? Pode ser abordando as pessoas na rua? Pode, talvez não seja a melhor estratégia, né? Mas podem ser feitas visitas evangelísticas, principalmente quando as pessoas estão em sofrimento e nós temos a oportunidade de levar uma palavra de consolo, né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas da nossa igreja que disseram: olha, pastor, eu acabei conhecendo a igreja e vindo para a igreja porque o pastor fulano de tal foi lá no momento em que o marido, que a esposa, que algum familiar faleceu e levou uma palavra de consolo. Isso, obviamente, foi o pastor que foi lá falar, mas poderia ter sido qualquer membro. No momento de dor, levar uma palavra de consolo. A evangelização pessoal, ela também é o mais antigo método, a mais antiga estratégia de evangelização. Foi assim que Jesus realizou o seu ministério. Nós falamos antes, né, que Jesus chamou os 12 apóstolos, esses 12 mais próximos que foram preparados para serem aqueles que iriam sustentar e dar esse início, né, da igreja, todo esse trabalho, né, de orientação e pregação da palavra de Deus, mas não foram só esses, né? Jesus, ele preparou tantas pessoas e no seu dia a dia testemunhava do amor do Pai e se mostrava como um evangelista, não como evangelista, desculpa, como o Messias prometido no Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus foi até a casa de Zaqueu, né, aquele cobrador de impostos, e lá na casa de Zaqueu, ele nem precisou fazer uma pregação, porque Zaqueu, ele conhecia, né, já a fama de Jesus, ele também reconhecia o seu pecado, a sua desonestidade no trabalho, e aí quando Jesus está lá, né, Zaqueu, ele nesse momento ele tem a sua vida transformada e ele passa a ser um seguidor de Jesus. Jesus também conversou com aquela prostituta que estava a ponto de ser apedrejada, conversou com aquela mulher samaritana, né, ao lado da fonte de Jacó. Jesus tinha amigos também, e isso foi importante em transformar vidas através do Evangelho. Maria, Marta e Lázaro, que eram seus amigos, Jesus algumas vezes esteve com eles, na casa deles, né, levando também uma palavra. Além dos 12, como já disse antes, Jesus capacitou 70 outros discípulos, 70 outros seguidores dele. E Jesus enviou esses seguidores às aldeias vizinhas, às cidades vizinhas, para pregar o Evangelho, para pregar esta nova aliança, esta nova forma de relação entre Deus e os seres humanos que estava sendo realizada na pessoa do seu Filho Jesus, o Messias prometido. Jesus preparou membros. Se nós podemos dizer que os 12 apóstolos foram pastores, Jesus deu o cursinho ali intensivo para eles se tornarem pastores, esses 70 eram pessoas que estavam acompanhando Jesus também, e eram membros, eram leigos, eram servos, que foram preparados e foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho. Testemunho pessoal, estratégia usada por Jesus. Após o tempo bíblico, e aí a tradição da igreja conta, né, a história de Justino. Justino, que era um filósofo grego, um pagão, né, uma pessoa que vivia de acordo com as tradições e os costumes e a religião grega, ele foi convertido ao cristianismo graças ao testemunho
de um leigo, ao testemunho de um membro cristão, que certa vez o encontrou numa praia. Depois disso, né, depois desse testemunho, ele conheceu melhor a Jesus Cristo e se tornou também não só um cristão, né, o mais importante é ser cristão e ir para o céu, mas ele se tornou um grande teólogo também, defensor da fé cristã. Ele escreveu muito a respeito da fé cristã, defendendo ela diante de ataques de outras filosofias e assim por diante. Então, a evangelização, o testemunho pessoal é importantíssimo. É o mais antigo e talvez o método mais eficaz de fazer evangelismo. Eu não me lembro o número certo, mas foi feita uma pesquisa uns anos atrás com pessoas que não eram cristãs e acabaram conhecendo o Evangelho, se tornando cristãs, se filiando a uma igreja para também servir a Deus através dessa igreja. E se eu não me engano, mais de 70% das pessoas elas se tornaram cristãs por causa das amizades, do testemunho pessoal de seus amigos. E aí nós lembramos que não são apenas as nossas palavras que são usadas por Deus para transformar as vidas das pessoas, mas principalmente as nossas ações. E as ações devem estar em sintonia com as nossas palavras. Não adianta eu falar no meu trabalho, no meu grupo de amigos que eu sou cristão, mas a minha prática no dia a dia ir contra o que o meu Senhor Jesus Cristo me ensina, né, na minha forma de viver. Então, o testemunho pessoal, o evangelismo pessoal é importantíssimo. Uma outra estratégia, uma outra ideia que eu gosto muito são os grupos de estudo bíblico, né? Estudos mostram que grupos de estudos bíblicos são uma das causas que influenciam no crescimento da igreja. Eu gosto muito dos grupos de estudo bíblico, sempre gostei, né, pelas comunidades e paróquias onde passei, sempre incentivei esse trabalho. Claro, como nós falamos antes, depende muito do contexto de cada local. Em alguns locais não funcionavam os grupos de estudo bíblico, em outros locais sim, funcionavam muito bem. E a diferença, ou a diferença no dia a dia da comunidade, na pregação do evangelho é muito grande, onde existem comunidades que têm seus grupos de estudo bíblico. Existem dois fatores, obviamente, né? Um fator interno e o fator externo. Primeiro, falando do fator interno, quando existem grupos de estudo bíblico bem estruturados, nós percebemos que a comunhão entre os irmãos ela é fortalecida, a comunidade se fortalece, né, como um todo. As pessoas estão mais próximas também no dia a dia, não apenas se encontrando, se vendo dentro da igreja, nos cultos ou nas programações, que acaba sendo algo menos pessoal, e quando nós podemos estar lá nas casas das pessoas, lá onde elas se sentem à vontade, e todos se sentem à vontade, a comunhão cresce muito, né? Isso é muito claro. E também existe a questão do testemunho, da evangelização, quando nós trazemos amigos e vizinhos para esses momentos mais informais, e assim a palavra de Deus pode atingir outros corações. E muitas vezes, grupos de estudo bíblico acabam crescendo, formando pontos de pregação, muitas vezes se cria um grupo de escola bíblica em certo local, e dessa forma a igreja vai crescendo, e muitos grupos, nós temos exemplo aí pelo Brasil afora, acabam crescendo tanto que se tornam comunidades, se tornam congregações também, né? Essa forma mais informal de tratar ou de testemunhar e de estudar a palavra de Deus é algo muito edificante para o reino de Deus e traz grandes resultados. Grupos de estudo bíblico. Uma outra estratégia é bastante famosa, bastante antiga também, né? Distribuição de folhetos. Né? Aí você também tem a possibilidade de envolver os membros na distribuição de folhetos.
Importante sempre lembrar que os folhetos devem conter o endereço da igreja, se possível a programação. Eu coloquei ali informativo, né? Muitas vezes você pode entregar o folheto junto com o informativo da comunidade também, com a programação, com o endereço e todas as formas das pessoas entrarem em contato. São 3 estratégias que eu trouxe aqui, né? Como eu disse, cada contexto, né, vai mostrar para as pessoas, para a comunidade, para os cristãos individualmente, como agir para que tenha o melhor resultado na evangelização. A primeira evangelização pessoal, bastante óbvia, né? Isso é o que dá mais resultado. Grupos de estudo bíblico, como eu já disse, em alguns contextos funciona, outros nem tanto. Distribuição de folhetos também em alguns contextos funciona, outros nem tanto. Né? Mas são algumas estratégias, algumas ideias, e aí, né, cada comunidade pode pensar, olhar ao seu redor, olhar as necessidades e as oportunidades ao seu redor para assim bolarem uma estratégia missionária que possa vir a atender de uma forma que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Enquanto ninguém escolhe um hino, nós vamos falar sobre algumas dicas ainda, dicas importantes para a evangelização. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço. Quem mais chegou aqui? Nossa irmã Delci Bredo, boa noite. Um abraço também para o nosso colega Pastor Bredo. Sônia Ruff, boa noite. Mariluz Bernardo, tia Mariluz, muito bem-vinda também. Peçam aí algum hino, gente. Vocês gostem? Fiquem à vontade. Desculpe, aqui não é o conteúdo, são dicas. Acho que não. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Enquanto eu procuro aqui, não sei se está fora da ordem ou não. Algumas dicas. Saiu. Não saiu fora da ordem, não. Eu que estou confuso mesmo. Desculpem aí. O conteúdo, né? Obviamente, nós vamos falar então sobre o conteúdo da mensagem. E essa é uma outra desculpa, digamos assim. Não sei como fazer, ou talvez essa maior, eu não sei o que falar. Qual é o conteúdo que nós vamos trazer na mensagem evangelística? Esse conteúdo que eu vou trazer aqui é algo bem simples. Todos nós conhecemos, todos nós cristãos conhecemos esse conteúdo. Sabemos isso de cor e salteado, mas muitas vezes nos falta clareza a esse respeito, no sentido de que é isso que eu devo falar. Eu comento algumas vezes, né, já comentei aqui na comunidade, em outros locais também, que nós, cristãos luteranos, que temos uma dificuldade no testemunho pessoal, principalmente, que tem sempre essa desculpa, mas o que é que eu vou falar? Não é que nós não sabemos, nós precisamos praticar isso, nos falta a prática do testemunho. E quanto mais nós falamos, quanto mais nós testemunhamos, isso é importante nós treinarmos isso entre os nossos, né? Onde nós não temos vergonha e medo de falhar de alguma forma, mas esse conteúdo todos nós conhecemos, né? É bastante óbvio. Eu vou passando aqui, vocês podem depois, se quiserem anotar as referências, né? Voltar, assistir o vídeo novamente, fazer um print da tela. Nós começamos pela primeira, o ponto de partida. Todo homem, por natureza e nascimento, é pecador e por isso está afastado de Deus. As pessoas precisam saber disso. Quando eu vou testemunhar a respeito de Jesus, obviamente que eu vou falar sobre a obra redentora de Jesus na cruz, sobre o grande amor de Deus revelado em Jesus. Mas primeiro eu preciso conhecer o que a lei me diz. A lei me diz que todo homem, todo ser humano, por natureza e por nascimento é pecador
e está separado de Deus. É importante termos isso muito claro, né? E o segundo ponto ligado a isso, que também é a consequência disso, né? Todo homem pecador afastado de Deus está debaixo da ira de Deus, perdido rumo à condenação eterna no inferno. Então essa é a consequência de nós sermos pecadores e já nascermos afastados de Deus. Estamos naturalmente caminhando a passos largos para a nossa condenação eterna no inferno. É triste, e todo ser humano precisa saber dessa sua condição. E que bom se todo ser humano, sabendo dessa sua situação, fique triste, né? Porque essa é a função da lei. Diante dessa situação do ser humano, pecador por natureza e por nascimento, debaixo da ira de Deus e indo a passos largos para o inferno, Deus oferece o perdão e a vida eterna, por puro amor, em seu Filho Jesus Cristo, que, por meio do seu sacrifício por nós, na cruz do Calvário, nos conquistou a salvação. Aí começa, né, houve a pregação de lei e agora a pregação do Evangelho. A pregação de lei me mostra a minha doença, me mostra que eu, naturalmente, como ser humano, nasci afastado de Deus e espiritualmente morto, condenado ao inferno. Isso é certo. E a lei, ela deve cumprir o seu papel, né, de entristecer as pessoas por causa disso e levá-las ao arrependimento. E aí vem o doce evangelho que nos fala desse grande amor de Deus, que quer nos dar o perdão e consequentemente quer nos dar a vida eterna no céu. E como é que ele faz isso? Ele faz isso, ou ele fez isso quando enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E ele nos oferece isso por amor, só por amor. Não é porque nós somos pessoas boazinhas. Não, é porque Deus nos ama incondicionalmente. E o que mais nós vamos falar no nosso testemunho pessoal? Esta salvação que Jesus conquistou, ela é gratuita. E ela se torna nossa pela fé em Jesus. A nossa salvação custou caro para Deus, custou caro para Jesus, mas para nós ela não custa nada, ela é de graça. E nós a temos apenas por um meio, que é pela nossa fé em Jesus Cristo. Só assim que nós podemos também nos beneficiar de tudo que Jesus Cristo conquistou por cada um de nós na cruz. E por fim, nós precisamos falar da urgência. O tempo é hoje. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Muitas pessoas até conhecem, né, a obra salvadora de Jesus, já ouviram falar, mas quantas pessoas elas deixam, eu vou me preocupar com isso quando eu for mais velho, né? Agora quero aproveitar minha juventude, quero aproveitar minha vida adulta para produzir, para aproveitar a minha vida. Quando eu for velhinho, aí eu vou me preocupar com as coisas de Deus. Não, nós também precisamos lembrar disso, né? A urgência, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor vai voltar, nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor vai nos chamar para estar com Ele. Por isso o dia da salvação é hoje que nós temos a oportunidade de ouvirmos a respeito de Jesus para permitirmos que o Evangelho, que o Espírito Santo nos transforme através do Evangelho. Então, um roteiro básico, né? Tem aí os textos bíblicos, depois vocês podem ler, estudar e assim vocês vão construindo na mente de vocês este roteiro a respeito da evangelização, do testemunho pessoal, né? O conteúdo é este e é isso o mais importante para o nosso testemunho e para a vida espiritual de cada um de nós e das pessoas a quem nós vamos evangelizar. Então temos algumas dicas aqui, depois dessas dicas nós encerramos então o nosso estudo, ainda vamos cantar um pouco. Vamos lá, não, antes das dicas nós vamos cantar então. Vamos cantar, deixa eu ver aqui, quem mais que eu vou mandar um abraço?
Terezinha de Jesus, lá de Pelotas, boa noite. Nosso irmão Sandro, boa noite. Nossa irmã Rosane aqui de Pinhais, eu não conheço o cancioneiro usado na comunidade. Caso tenha um cancioneiro feito pelo pastor Emílio, lembre, sugiro o hino número 18. Se a Rosane puder dizer o nome do hino, eu posso procurar também. 219 ou do Inário ou 86 do Louvai ao Senhor, a Marilene pediu. Vamos ver. 86, a Deus cantai louvores. Então nós vamos cantar este hino número 219 do Inário Luterano, ou o 86 do Louvai ao Senhor, quem quiser acompanhar. Vamos lá então. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os atroz santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça infinito amor. Cantai lindos hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar, lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Muito bem, vamos a esta última parte, né? Algumas dicas para a evangelização. Falamos de conteúdo, falamos de alguns métodos aí, uma questão mais prática. Vamos dar algumas dicas que são importantíssimas não só na evangelização, mas quando as pessoas começam a responder esse trabalho de evangelização também. É importante nós sabermos como receber essas pessoas. Vamos lá então, primeira dica. Ser natural, gentil, simpático, compreensivo, no relacionar-se com as pessoas, no convidar aos cultos, aos estudos bíblicos, nas visitas evangelísticas. Isso é uma dica que, por mais que seja óbvio, né? Alguém diz que o óbvio também precisa ser dito. E quantas vezes, né, nós acabamos querendo impor a nossa fé
e deixamos de ser gentis e simpáticos e compreensivos, né? Muitas vezes seremos questionados a respeito daquilo que nós estamos falando e nós devemos praticar, né, essas virtudes aí no nosso testemunho. Como eu disse, a nossa prática, o nosso modo de agir deve estar em acordo com aquilo que nós falamos. Então não adianta eu falar do amor de Cristo pelos outros, se eu não agir dessa forma, se eu não agir com gentileza, com simpatia, com compreensão também. E, obviamente, ser natural, né? Quando nós forçamos alguma coisa, as pessoas percebem e também deixam de dar ouvidos àquilo que nós estamos falando. Quando as pessoas veem que é uma coisa forçada, aí é o primeiro bloqueio para o nosso testemunho. Vamos à segunda dica. Segunda dica: dar atenção especial aos que mostram interesse na igreja, receber bem com calor humano. Todos nós, todas as pessoas devem ter a nossa atenção. Claro que sim. Mas nós vamos perceber quando as pessoas começam a demonstrar interesse, né? E quando as pessoas demonstram interesse, nós devemos dar ainda mais atenção. Não adianta eu começar a testemunhar, a pessoa demonstra interesse e não parte interesse ou a atenção devida da parte de quem está testemunhando. Aí também começa a se perder todo o trabalho. Na igreja, receber bem com calor humano. E essa é uma outra questão muito importante. Nós falamos que a nossa função é semear, mas e quem dá o crescimento é Deus. Isso, sem sombra de dúvida, isso é algo verdadeiro e é assim que acontece. Nós semeamos e Deus é quem dá o crescimento. A palavra de Deus nos diz isso, né? Porém, nós também precisamos aprender a colher. Acolher, não separar o joio do trigo, né, como na parábola, mas acolher os resultados que o Espírito Santo acaba produzindo. Quando as pessoas começam a vir à nossa igreja para conhecer um pouco mais, nós precisamos estar preparados para receber bem essas pessoas. Porque muito bom testemunho se perde exatamente nessa hora. As pessoas acabam vindo para as nossas comunidades, para as congregações, para conhecerem um pouco mais e ali, muitas vezes, a forma como são recebidas, a forma de vida da comunidade acaba testemunhando contra tudo aquilo que foi falado e nós acabamos perdendo esses frutos que o Espírito Santo começou a produzir. Então, atenção especial, principalmente aos que demonstram interesse, e aprender a receber essas pessoas que acabam vindo às nossas comunidades. Isso seria um tema também para um outro estudo bíblico, falar a respeito de como receber bem as pessoas, de como acolhê-las bem no seio da nossa comunidade, para que seja um ambiente agradável, acolhedor, com calor humano e não um lugar hostil aos visitantes. Claro, de novo, isso depende muito da cultura de cada local. Por mais que as pessoas possam aprender e ouvir falar a respeito, se isso não faz parte da cultura da comunidade, que deveria fazer, né? Pois a comunidade é o espelho de Cristo. Importante pensarmos e agirmos nesse sentido. Uma outra dica, ser lento em condenar e pronto a pedir novas explicações. Por exemplo, no caso de membros terem abandonado a igreja, perguntar por que fizeram isso. Nós muitas vezes julgamos, né? Lembrando que os membros que abandonaram a igreja, eles continuam sendo alvo do nosso amor e da nossa missão, do nosso testemunho. E tantas vezes, pessoas que se afastaram do convívio da comunidade acabam sendo desprezados pelos irmãos, né, por causa de julgamentos precipitados, enfim. Nós devemos sempre olhar para todas as pessoas desta forma, como alvos do amor de Deus e, por isso, alvos do nosso amor, né? Estar sempre dispostos a responder novamente,
a testemunhar com muito cuidado, com muito amor, com muita paciência, mas também quando se percebe que há algum problema, ir com bastante calma, exercitar o amor, buscar saber qual o motivo do afastamento para que, né, os problemas possam ser resolvidos. A quarta dica da evangelização: deixar a pessoa falar e você escutar. Não discutir religião, mas dialogar e dar testemunho da sua fé. Esse é um ponto que requer bastante cuidado, porque nós temos a tendência de querermos sempre ter a razão, né, e mostrar para o outro que nós estamos certos, que eles estão errados. Na evangelização nós precisamos primeiro ouvir. Claro que a evangelização trata de falar de Jesus, mas em certos momentos nós vamos precisar mais ouvir, até para saber como falar a pessoa a respeito do amor de Cristo. Não discutir religião, né? Talvez a pessoa ela foi criada dentro de um contexto diferente do nosso com relação a algumas crenças, alguns dogmas. E se nós formos discutir as diferenças, com certeza a evangelização estará prejudicada. Nós devemos buscar primeiro os pontos que nos unem, e aí sim estreitar os laços e começar um bom testemunho, né? Estarmos prontos nesse sentido, né? Falarmos com muita calma e não entrarmos em discussões que só vão causar mais divisões e não vão trazer as pessoas para perto de Cristo. E ainda uma última dica: falar só de assuntos importantes e essenciais, não desviar os assuntos para picuinhas e coisas sem valor. Parecido com aquela questão anterior, né? Nós devemos buscar os pontos que nos unem e fortalecer esses pontos, não entrar em discussões, não ficar debatendo coisas pequenas. Nós devemos falar do que é importante, do que é essencial, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós devemos ter bastante cuidado, porque a tentação, como eu disse, de querermos provar para o outro que eu estou certo, né, isso faz parte da nossa natureza humana. Nós devemos orar para que Deus nos oriente, para que Deus nos dê sabedoria também no momento de falar do amor de Cristo. Falar do amor de Cristo, aquilo que nos une, não daquilo que possivelmente possa nos distanciar com relação a diferenças doutrinárias, com relação a coisas pequenas do dia a dia. Então essas foram algumas dicas aí, algumas questões com relação à evangelização. Claro, de forma bastante resumida, apesar de termos usado aí 2 estudos bíblicos para isso, porém o assunto não se encerra aqui. Foram pontuadas algumas coisas que devem nos levar a começar a nossa reflexão a respeito da nossa atividade evangelística, nos mover a fazer as coisas simples que foram faladas aqui, né? Diz um ditado aí que é melhor o feito do que o perfeito, né? Tantas vezes nós queremos estar definitivamente prontos a testemunharmos. Nós queremos, e essa é um grande problema da nossa atualidade, não só na área do evangelismo, em todas as áreas. As pessoas querem se preparar demais. É claro que o estudo, o preparo é importante, mas nós devemos estudar, aprendendo, ir e colocando em prática no dia a dia. Nós nunca estaremos prontos definitivamente para nada em nossa vida. Na evangelização também não. Não existe um preparo perfeito para a evangelização. O preparo perfeito para a evangelização é ir e falar do amor de Deus. Com medo mesmo. Se tiver medo, com vergonha mesmo, e assim nós vamos. E para terminarmos, eu deixo aqui relembrando, né, o que nós falamos no estudo passado, que é importantíssimo nós sempre termos isso em mente. Evangelizar é anunciar boas notícias aos pecadores perdidos. O evangelho significa boas novas. É a boa nova, é a boa notícia
de tudo quanto Jesus fez para salvar os pecadores do pecado, da morte e da condenação eterna ao inferno. Isso nós devemos ter decorado, nós devemos ter claro. Evangelizar é falar do amor de Deus por nós seres humanos revelado em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Evangelizar não é ficar discutindo a respeito de tradições religiosas, de certos dogmas, é falar do amor de Cristo. Isso, nós cristãos que já provamos esse amor, nós sabemos falar muito bem. Basta nós começarmos, na certeza de que Deus estará sempre conosco nessa tarefa tão bonita, nessa tarefa tão sublime. Certo, gente? Quem mais pediu o hino? A Rosane pediu. Eu não conheço esse hino, Rosane. Cristo é amigo, Cristo é irmão, Cristo é todo gozo. Eu não conheço esse hino. Né? Fica aí até a sugestão para mim, né? Ir buscar esse hino. Infelizmente, nós não vamos poder cantá-lo hoje, mas a nossa irmã Terezinha pediu o hino Como é Bonito o Senhor. Nós vamos cantar ele, então, para encerrar esse nosso momento de estudo bíblico. Agradecendo novamente a todos que acompanharam esse nosso momento de estudo bíblico. Convidamos para amanhã às 19h30 acompanharem também o nosso culto semanal aqui da comunidade São Marcos. Os nossos irmãos aí que estão fora do grupo de risco, que queiram participar também, vão lá no WhatsApp e façam a sua inscrição para o nosso culto amanhã. Lembrando que nós temos a limitação de 16 pessoas por culto. Aqueles que não puderem vir, aqueles que estão longe aqui de Curitiba, podem acompanhar também aqui pelo Facebook da Comunidade São Marcos, amanhã às 19h30. Convido a todos para juntos orarmos a bênção e logo após nós encerramos com o hino. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nós encerramos então com o hino 141 do Louvai ao Senhor, que é o hino que a Terezinha pediu, Como é Bonito o Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Mais uma vez, agradeço a todos por nos acompanharem. Desejo a todos uma abençoada noite, sob a proteção do nosso Deus, que Ele envie os seus anjos para nos proteger, e nos vemos amanhã às 19h30 para o nosso culto.